Bom dia, eu sou o Thiago Monteiro, sou membro aqui na igreja há bastante tempo, quase desde a fundação, e sou muito grato por poder dividir com vocês hoje um pouquinho da palavra do Senhor. A gente vai dar sequência na nossa série, que a gente está em Filipenses hoje. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, a gente vai trabalhar no capítulo 2, hoje, lá a partir do verso 19. Quem está no projetor aí, eu não avisei, mas eu vou usar a NVT. Tá? Se você quiser projetar quando eu for mencionando alguma passagem bíblica, essa é a tradução que eu vou usar. Como de costume, né, vamos pedir a ajuda de Jesus Cristo para esse momento especial. Jesus, ajuda, Pai. Ajuda para que a sua mensagem seja entregue conforme a sua vontade, para que os corações estejam atentos e abertos e prontos, não só para compreender aquilo que for dito, mas para aplicar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E faça com que eu não seja um empecilho para a sua mensagem. Preserva, Senhor, qualquer coisa de errado que possa sair da minha boca. Obrigado, Cristo, também pelas ofertas dos irmãos que foi coletada agora há pouco, e que o Senhor realmente retribua muito, muito mais cada um que consegue abrir o seu bolso, abrir o seu coração para a sua obra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de entrar no texto exatamente, eu gosto bastante de trabalhar um pouquinho da introdução mesmo, né? Eu não sei quantos dos irmãos sabem, eu cresci no interior, em Jundiaí, fiz até o meu ensino médio lá, que na época se chamava colegial. Então me perdoem se eu trocar os termos aí. Mas vida do interior é bem interessante, né? Muito diferente da capital. Não sei quantos de vocês tiveram essa oportunidade na vida, mas no interior as coisas, não sei como está hoje, né? Mas pelo menos na minha época a coisa era muito rua, brincar e, enfim, a gente vivia muito a cidade, estava sempre fora de casa. E no ensino médio as coisas elas começam a ficar um pouco mais fora de casa, porque a gente vai ganhando um pouco mais de liberdade dos nossos próprios pais, enfim, nós estamos ficando um pouco mais velhos, um pouco mais responsáveis. E foi a época em que eu mais saí de casa para brincar, andar de bicicleta, fazer coisas com os meus amigos. Pois bem, eu tinha um amigo no colégio, chamava-se Douglas. Infelizmente já é uma pessoa falecida, faleceu recentemente, mas eu queria pegar ele como um exemplo para contar para vocês. O Douglas, assim como todos nós da turma, nós éramos 6, 7 amigos que estavam sempre juntos para fazer tudo, ele era aquele cara super empolgado e que a gente estava na escola tentando combinar a próxima atividade que a gente ia fazer. E ele era sempre o primeiro que falava, tô lá. E ele falava isso tantas vezes, que ele ganhou o apelido de Douglas Tô lá. Mas não porque ele falava tô lá, porque ele falava tô lá para qualquer coisa que a gente fosse fazer. E qualquer coisa que a gente fosse fazer, ele nunca ia. E aí virou, obviamente, a piada, né? A gente combinava um passeio de bicicleta, vamos sair no sábado, isso que aquilo, tô lá. Aí a gente já olhava um para os outros, dava uma risadinha, enfim. Era muito curioso essa característica dele. Obviamente ele acabava indo uma outra vez, mas foi muito, muito dele, isso Douglas tô lá. Acho que ele nunca ficou nem sabendo que ele tinha esse apelido, porque a gente, enfim, adolescentes, né? Tirava sarro um do outro pelas costas. Não sei se eu deveria ter muito orgulho disso, mas é a realidade. E eu me lembrei dessa história dele, porque muitas vezes nós somos assim. Somos aquelas pessoas que parecem estar sempre prontas para fazer qualquer coisa que as pessoas nos pedirem, tentarem combinar com a gente, mas a gente sempre dá um jeito de sabonetar. Vamos usar um verbo bom aqui, né? A gente sempre dá um jeito de, em cima da hora, ou sei lá, sempre acontece alguma coisa que a gente não consegue. E no caso do Douglas, era sempre para lazer, né? A gente não tinha responsabilidades.
o que talvez tornasse a coisa até um pouco mais engraçada. Mas eu queria trazer isso para nossas vidas. Como seria... Alô? Ixi, foi? Alô? Como seria a nossa vida se essas coisas acontecessem com a gente? E eu quero tirar o viés do lazer, tá? Porque talvez para o lazer a gente seja um pouco mais propenso a realmente ir. Mas e se fosse para pedir ajuda? Se alguém chegasse para você, para mim, pedindo uma ajuda para alguma coisa, o quanto as pessoas realmente poderiam contar com você? De verdade, assim, quanto que você acha que a pessoa realmente poderia contar com você, ou o quanto as pessoas estão apelidando você pelas costas de tolar? Talvez você fale, tudo bem, vai, eu vou. Mas eu vou começar a extremar um pouquinho a coisa. E se fosse uma coisa que vai te dar trabalho? Assim, trabalho mesmo. Vai te tirar da zona de conforto. Como seria a sua resposta? E se para esse auxílio, essa ajuda, você precisasse se deslocar às suas custas? E se você precisasse passar dias, talvez semanas, para prestar essa ajuda? Você já está se sabonetando? Ou já se sabonetou faz tempo? E eu queria colocar mais uma variável nessas perguntas aqui. E se for para uma coisa de Deus? Faz alguma diferença para você ser uma coisa de Deus? Você vai ajudar para algo que vai acrescentar no reino de Deus? Eu não sei se vocês já estão ou não incomodados agora, mas eu não cheguei na pergunta mais importante ainda. Eu acho que a pergunta mais importante, pelo menos para que a gente vai conversar aqui, é: será que seria você a pessoa escolhida para ajudar? Vocês perceberam que inverteu a situação aqui? Não é mais você aceitando ou não. Será que as pessoas olham para vocês e pensam: eu preciso de ajuda, eu vou procurar o fulano? Será que é o seu nome que a pessoa se lembra? E mais uma vez, agora nos preparando para o texto mesmo, né, eu gosto muito de fazer isso. Antes de ir para o texto base, eu acho que a gente tem que olhar um pouco do panorama dos 3 personagens principais que vão aparecer aqui na nossa história. A primeira é o apóstolo Paulo. O que eu vou falar agora, provavelmente a maioria de vocês já sabe, mas não custa lembrar. O Paulo, ele era o Saulo. Ele era caçador de cristãos. Teve toda aquela cena onde ele foi convertido, que Jesus apareceu para ele no caminho para Damasco. Damasco? É, né? E, enfim, ele se converte, ele se torna um dos principais divulgadores do evangelho para o mundo. Tanto que ele fez 3 viagens missionárias, pelo menos, que foram as 3 narradas no livro de Atos. E ele fundou nessas viagens missionárias todas várias igrejas, em várias cidades diferentes. Inclusive Filipos, que é o texto local onde essa carta foi enviada, aí de Filipenses. Filipos foi uma dessas cidades, uma dessas igrejas a cidade que ele visitou e a igreja que ele conseguiu abrir, né, fundar uma igreja lá em Filipos. E além disso, o Paulo ele sofreu muitas perseguições. Muitas perseguições mesmo. Ele foi preso pelo menos 2 vezes, tá? E agora, no texto que a gente vai ler, ele está preso. Por isso que eu queria trazer essa informação para vocês. Ele está preso muito provavelmente em Roma. E eu digo provavelmente porque, estudando para a mensagem, tem uma ou outra pessoa que talvez tente colocar ele em outro local aí, histórico. Então, vamos preservar. Mas, acho que para o nosso exemplo aqui, vamos considerar que ele está preso lá em Roma. Tá bom? Olha só o currículo do Paulo. E é interessante que é um currículo que ele mesmo escreveu, tá? As palavras dele. Se quiser colocar no texto lá, eu vou para 2 Coríntios 11, a partir do verso 23. Paulo está falando um pouco sobre ele, tá? São servos de Cristo?
Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação. Prestem atenção, quantas coisas aconteceram com ele. Fui encarcerado com mais frequência. Perdi as contas de quantas vezes fui açoitado, chicote. Em várias ocasiões, enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. Isso aqui é interessante, 39 açoites, porque tinha uma regra de punição, que se você desse 40, provavelmente a pessoa morreria. Então, eles tinham que dar menos de 40, 39. Olha que interessante esse castigo, né? Enfim. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. Eu fico imaginando Paulo tentando lembrar tudo que aconteceu. Eu fui apedrejado aquela vez lá. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes eu sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Um dia e uma noite, à deriva no mar. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo. Ele está falando dos judeus perseguindo ele aqui, tá? Bem como dos gentios, ou seja, praticamente todo mundo perseguia por algum motivo. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos. Olha que bonito. Homens que se diziam irmãos, ele enfrentou perigo por causa deles, mas não eram irmãos. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Aqui não está falando de jejum espiritual, como disciplina espiritual, não. É porque acho que ele não tinha o que comer mesmo. Tremi de frio, por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. E esse último é interessante, que parece que é a cerejinha do bolo, assim, né? É tudo físico, e aí, para encerrar, ele fala, existe uma opressão espiritual aqui, que é a minha preocupação com todas essas igrejas que eu fundei conforme eu fui viajando, e eu me preocupo com elas. Me preocupo mesmo. E notem que Paulo está falando aqui com os filipenses, então ele está falando com uma dessas igrejas com a qual ele se preocupa. Então, no texto de hoje, a gente já tem um Paulo mais velho, pertinho do fim da sua carreira. Se você estava nos domingos anteriores, a gente vem passando Filipenses, a gente vê até que ele fala, olha, eu nem sei se eu vou viver mais, eu já estou para ser derramado como libação, né? Ele diz, estou para ser entregue para Deus. A minha carreira está muito no fim mesmo. No entanto, Paulo parece estar bem dividido aqui, nesse texto que a gente vai ler. Eu só estou adiantando aqui, mas o texto vai dizer isso, tá? Ele parece, ao mesmo tempo, desejar muito visitar novamente a igreja lá em Filipos, mas ele não tem certeza se ele vai conseguir. Ele não tem certeza porque ele está preso. E ele está a poucos dias de ser julgado. Então, ele não sabe se ele vai ser solto, ou se ele vai permanecer preso, ou se ele vai ser executado, ou qualquer coisa desse jeito. Esse é o cenário do Paulo. Tá bom? Um cara super sofrido, está preso, e ele não está se preocupando com ele está se preocupando com a igreja lá em Filipos, tanto que ele decidiu escrever uma carta lá para eles. E eu tenho para mim que ele não escreveu a carta para ver como eles estavam. Eu acho que ele já sabia como eles estavam, ele já sabia que eles precisavam de ajuda, e ele estava fazendo um primeiro contato para oferecer essa ajuda. Beleza, a gente já tem o desenho todo do Paulo na nossa história. Aparece um segundo personagem aqui, que é o Timóteo. O Timóteo é um cara de pai grego e mãe judia. Mãe e avó, tá? Mãe e avó judias. Então, ele é um cara híbrido e ele acaba tendo benefícios e malefícios por isso. Benefícios por ser grego, ele tem, acho que, uma entrada maior nos locais, porque ele usa o passaporte grego dele, vamos pensar assim. Tá? E quando é necessário ou útil, ele usa o passaporte de judeu dele. Ao mesmo tempo, talvez ele fosse considerado como um mestiço.
sei lá, não tão original como deveria ser no meio religioso, qualquer coisa do tipo. Ele muito provavelmente se converteu na primeira viagem missionária do Paulo. Ele morava lá na região de Listra e Derbe, e é um dos locais que o Paulo passa na sua primeira viagem missionária. A gente não tem um relato dele sendo alvo do Paulo no sentido de foi convertido naquele momento, mas aparentemente é isso mesmo. Tanto que quando Paulo faz essa segunda viagem missionária, ele passa por ali de novo, e ele fica tão surpreendido com o Timóteo, com a sua destreza, sua espiritualidade e tudo mais, que ele fala, esse cara é muito útil para mim, ele não pode seguir a missão comigo, ele não pode seguir a viagem comigo. E aí ele se junta, então, na segunda viagem missionária junto com Paulo, e eles se tornam grandes parceiros. A gente vai ver aí o vínculo forte que eles vão criar. O Timóteo ele foi preparado ao longo do tempo aí para ser um grande líder, um grande pastor de igreja, tanto que a gente tem nas próprias Escrituras 2 livros, Timóteo, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, que são o quê? São cartas que o Paulo escreveu, como o mestre dele, ele se torna um discípulo do Paulo, o preparando para o ministério pastoral. São bem bonitas as cartas, são as famosas cartas pastorais. São 2, o Timóteo e o Tito, que estão sendo preparados. E para o Timóteo, então, Paulo escreve 2 cartas. E é muito interessante, se puder voltar lá no verso 1 do Filipenses mesmo, uma coisa que às vezes passa despercebido da gente. O Timóteo, ele está junto com Paulo escrevendo essa carta. Olha lá, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos. Então a gente fala, é a carta de Paulo. Eu não sei se o Timóteo estava do lado acompanhando a escrita, ou se é uma carta a 4 mãos mesmo. Mas o fato é que o Timóteo está escrevendo junto de alguma forma essa carta para Filipos, para a igreja lá dos Filipenses. E isso indica para a gente que o Timóteo ele conhecia aquela igreja, e que aquela igreja também conhecia o Timóteo. E o terceiro personagem que eu acho que a gente precisa desenhar aqui antes de entrar no texto são os próprios filipenses, né? Como eu já disse, o Filipos foi alvo do evangelismo de Paulo na sua segunda viagem missionária. Aliás, eu nem disse isso, né? A segunda viagem missionária de Paulo, ele passa, enfim, por Filipos, que acho que é a primeira entrada dele na Europa mesmo, para fundar uma igreja. E lembra quem que estava com o Paulo na segunda viagem? O Timóteo, lembra? Que ele passou lá, pegou o Timóteo, vamos continuar comigo. Então, quando funda a igreja lá em Filipos, o Timóteo estava junto. Então, essa igreja conhece muito bem quem é Timóteo. É muito claro que essa igreja é muito querida de Paulo. E se a gente for olhar as cartas, em geral, essa carta aos Filipenses, ela é muito, muito elogiosa para eles. Paulo, você percebe um carinho nas palavras, no trato, em tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele se mostra muito preocupado com alguns problemas da igreja lá. E se a gente está lendo, assim, meio assonado, talvez a gente não perceba, porque essa preocupação de Paulo, ela está nas entrelinhas da carta. Parece, como na primeira leitura da carta, que Paulo só está jogando alguns princípios teológicos e tudo mais. Mas pensa comigo, o que te motivaria a escrever para alguém? Hoje em dia, se você fosse escrever um e-mail para alguém, por que você escreveria para ela? Para falar que eu gosto de você? Só, sei lá, para algum motivo bobo? Considera o contexto aqui. O Paulo está preso. E ele fala, eu me preocupo muito com as igrejas que eu fundei, a cerejinha do bolo, lembra? E eu queria que com isso em mente, não é o texto que a gente vai abordar ainda, é um texto que a gente já passou, tá? Mas eu queria que vocês captassem as nuances da carta, as entrelinhas da carta, pensando, o Paulo está preocupado com alguma coisa lá em Filipos, e ele precisa falar com eles. Não consegue ir lá, está preso.
Eu vou a partir do capítulo 2, tá? No verso 1 mesmo. Peguei o capítulo 2, verso 1. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Nota aqui, ele é super amoroso com as pessoas. Mas vocês não percebem que tem um rancinho aí falando? Porque se tem no meu discurso para alguém, olha, na verdade o meu discurso não seria esse, tá? Eu seria mais até como o Tiago da Bíblia, que já vai dar uma machadada. Mas o Paulo não está dando machadada aqui. Ele fala, olha, você, para minha alegria, concordando sinceramente, assim, completem a minha alegria, né? No verso 2. Completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não parece que isso não estava acontecendo lá? Porque se estava acontecendo, ele não precisava escrever isso. Então parece que está tendo algum tipo de areia nas engrenagens ali entre os irmãos, sabe? Está tendo alguma discussãozinha, alguma dissensão. E ele segue, olha, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Eu leio isso e falo, tem gente lá sendo egoísta, tem gente lá se achando mais que os outros. Sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês. Tem gente lá fazendo isso. Quando eu me formei na faculdade, eu fui o orador. E no meu discurso, eu aproveitei para falar mal dos professores da faculdade. Porque eu usei esse texto em Filipenses, inclusive. E eu falei, olha, vocês li o texto, mais especificamente aquela parte que ele fala de Jesus, né? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. A gente tratou isso nos domingos passados, como se fosse algo que devesse se apegar. Ele usa o exemplo de Jesus para falar, olha como Jesus se desapegou de tudo, certo? Aliás, volta para o verso 4 aqui, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Claramente, eles estão tendo esse problema aí. Ele segue, dá todo o exemplo de Jesus e tudo mais, e eu usei esse texto para falar, olha, os professores aqui são ótimos, mas seriam muito melhores se eles se preocupassem em ensinar os alunos, porque parece que eles estão fazendo matemática só para eles. Eles pensam mais em si mesmos do que nos próximos. Enfim, eu usei, muita gente elogiou, teve um professor que não gostou, é uma outra história para um outro dia. Mas o fato é que, por que eu trouxe esse texto naquele momento? Porque cabe no contexto. Por que o Paulo está falando essas coisas aqui? Porque cabe, é o que os filipenses precisam ouvir. Lembra que ele se preocupa com as igrejas? Eu não vou dar spoiler para vocês, mas no capítulo 3, que vai ser pregado ao longo dessa série, vai aparecer os tais judaizantes, que é um segundo ponto que Paulo está bem preocupado com a igreja, e ele vai tratar. Mas eu só vou falar por aqui, porque senão vou estragar a mensagem de alguém que vem depois de mim. Mas o fato é que Paulo está preocupado com os filipenses. Tá? Não é só uma cartinha de estou com saudade, beijo, me liga. Não é. É uma carta que precisa de algum tipo de correção, mas com muito amor. E finalmente chegamos então à hora de ler o nosso texto, Filipenses 2, versos 19. Acho que é só 19 por enquanto. Se for da vontade do Senhor, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim, ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. E a gente dá uma pausa aqui por enquanto. Notem todo esse contexto que eu explanei aqui para vocês, tá? Pensa comigo. Se o Timóteo é tão querido por Paulo, e o Paulo está na situação que ele está, preso e com um futuro incerto. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Os próximos versos vão mostrar isso para a gente.
por que raios ele cogita enviar o Timóteo para lá? Ele está num perrengue danado. Será que ele só queria se animar com as notícias? E aqui é entre aspas, né? Porque ele falou, olha, assim ele poderá me animar contando as notícias de vocês. Será que é só isso mesmo? Será que só mandar uma carta por alguém e falou, não, me manda notícias aí, já não resolveria isso? Ah, tem as notícias, eu queria só essas notícias mesmo. Parece que o Paulo estava mesmo preocupado com a igreja. Preocupado com os filipenses e, de uma certa maneira, que ele estava tão preocupado que ele precisava mandar reforços para lá. E quem que ele vai mandar? Puxa, tem um cara que está comigo aqui, deixa eu olhar para ele. Ele fundou essa igreja junto comigo, a galera lá já conhece ele, respeita ele. Acho que é ele, né? Vou mandar ele. Mas a aplicação que eu queria tirar aqui, olhando para o Paulo primeiro, tá? Parece que o Paulo se importa mais com os seus frutos, que são os ministérios, as igrejas, tudo, do que consigo mesmo. Não parece? Olha o perrengue que ele está. Se coloca no lugar dele lá preso, não sei se vou ser condenado à morte amanhã. E você estaria preocupado com, sei lá, alguma coisa que você, um irmão que você pregou há sei lá quantos anos, a ponto de parar para escrever para ele, a ponto de pegar o seu próprio auxílio maior, que é a pessoa que está junto com você aqui, e se desprender dela e falar, oh, vai lá que eles estão precisando de você mais do que eu. Quem é mais importante no fim das contas? A missão ou nós? Essa é uma pergunta muito dura. Para mim é uma pergunta muito dura. Porque eu provavelmente vou responder que sou eu, tá? Eu, a minha família, os meus filhos. Mas aqui, do mesmo jeito que o Paulo está dando um tapa com luva de pelica nos filipenses, ele também está dando em mim. Por que ele manda Timóteo? Essa é a próxima pergunta. Vamos seguir no texto, Filipenses 2:20 em diante. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês filipenses, né? Ele está escrevendo a carta. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. E a gente para aqui. Quem que estava escrevendo do lado do Paulo? O Timóteo. Imagina lá o Timóteo vendo Paulo escrever essas palavras aí. Olha, eu não tenho ninguém melhor que esteja aqui do meu lado. Ninguém aqui se preocupa do jeito que o Timóteo se preocupa. Ele é como um filho para mim, junto ao pai. Parece até uma bajulação para o Timóteo, né? O Timóteo deve ter ficado envergonhado ali, talvez. Será que ele escreveu essas palavras porque o Timóteo estava ali do lado dele? Eu acho que não. Eu acho que é mais uma demonstração do amor do Paulo com os filipenses, não com o próprio Timóteo. De novo naquela máxima de que eu estou muito mais preocupado com o destino de vocês do que com o meu. O meu destino provavelmente é a morte daqui a pouco. O de vocês está tendo picuinha aí na igreja. Olha a distância dos problemas. Ainda assim o Paulo enxerga o futuro e fala, cara, essa igreja ela pode ser minada por causa disso. Tudo que eu fiz pode ser destruído porque está acontecendo um barulho ali. Vamos cortar ele pela raiz? É meio que Paulo falando para eles, olha, eu mesmo não posso ir. Eu estou preso. Mas o Timóteo pode. E ele se preocupa com vocês. Se preocupa tanto quanto eu. É o que ele falou, olha, ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como o Timóteo. E aí o Paulo demonstra aqui uma coisa meio triste, que a gente também pode talvez tirar uma aplicaçãozinha.
quando ele diz que, olha, todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para mim, que está aí na sua Bíblia, para Jesus Cristo. Lembra do Douglas? Lembra das perguntas originais? O que importa de verdade? O Paulo está triste, ele está insatisfeito com os cristãos que cercam ele ali. Ele se sente sozinho. Ninguém dá a atenção que ele precisava ter naquele momento de sofrimento. Parece que só o Timóteo. O que aumenta ainda mais esse desapego do Paulo, porque, enfim, se é só o Timóteo que está comigo agora, eu não vou ter nem o Timóteo, né? Mas ele ficou muito chateado com os cristãos que estavam ali em Roma com ele. Eles pensam só em si mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Percebeu o contraste de tudo que Paulo já viveu? Já sofreu, a gente leu o currículo dele, já sofreu em nome de Cristo. Ele vê cristãos vivendo ao lado dele, que quando está tudo no bem bom, oh, legal, somos cristãos juntos, estamos juntos, Paulo. A hora que aperta o calo, não sobra um. Ele não tinha mais ninguém para pedir para ir no lugar, em vez do Timóteo. Na verdade vai ter o Epafrodito, que também é da mensagem do domingo que vem, mas também não vou adiantar. Mas a questão é que os cristãos mesmo que deveriam estar com ele, prontos ali, os seus discípulos, eles estão cuidando das suas próprias vidas. E a pergunta é a mesma da outra vez. E nós? A gente está pronto? Disposto? Ou a gente está só preocupado em cuidar da nossa vida? Será que a gente é considerado por Deus como discípulos que só pensam em si mesmos? O Paulo deve ter pensado, olha, é bem caro para mim mandar o Timóteo. Eu estou meio que abandonado aqui pelos demais cristãos. E mais, o Timóteo é um filho para mim. Essa palavra é muito forte, tá? Praticamente todos os livros que eu li pegam essa palavra e destrincham, e olha que relacionamento que eles tinham aqui. Então a gente tem que pensar, olha, não é só uma palavra em vão, é um negócio visceral acontecendo aqui entre os dois. Ele é um filho para mim. Mas vocês conhecem o Timóteo, vocês sabem o valor, vocês conhecem a espiritualidade, a vontade dele de ajudar vocês e tudo mais. Enfim, vocês sabem quem é o Timóteo, então vocês vão receber ele muito bem. Vocês sabem que ele é 100% qualificado para ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. E por isso que eu estou mandando eles para vocês. Volta no verso 19 aí. Também uma coisinha que a gente deixou solta aí. Se for da vontade do Senhor Jesus, eu espero enviar-lhes Timóteo. É muito legal ver Paulo fazendo essas coisas, porque ele já tem certo todo o plano e tal, mas ele ainda coloca embaixo da vontade do Senhor. É Jesus que tem que concordar com a ida de Timóteo. E ele deixa isso muito claro na carta. E eu vou arrancar mais uma aplicaçãozinha aqui para a gente. Será que a gente está de ouvido atento para ouvir a vontade de Jesus? Será que a gente está disposto a seguir essa vontade, que não é nossa, é dele? Mesmo que não pareça ser a melhor coisa para a gente, porque não parecia para o Paulo. Vamos ser bem sinceros, não era a melhor vontade do Paulo. Será que o Timóteo queria ir? Ninguém perguntou isso. Será que o Paulo queria abrir mão do seu único filho, aquele que estava com ele naquele momento, para ir numa missão e deixar ele para trás, abandonar ele? E como agora eu tenho o Lucas aí adolescente, eu sempre sofro, meu coração sempre se aperta com o crescimento dele, né? Eu fiz essa seguinte pergunta: e se os nossos filhos fossem chamados para uma missão longe de nós? Vai ou não vai? O que é mais importante? A missão ou nós mesmos?
A vontade de Jesus ou a nossa? E tem um monte de paizinho aqui que eu estou vendo com o olho desse tamanho. E é óbvio que eu entendo isso, porque o coração dói. Vamos seguindo. A gente pega no verso 23 agora. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. E tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Paulo falando, não se esqueça. Qual que é a expectativa do Paulo aqui? Ir para lá também. Mas galera, eu não sei se eu vou conseguir ir. Eu espero ir. Mas eu vou esperar para ver o que vai acontecer aqui comigo. Aliás, a saída do Timóteo, ela não é imediata também. Olha, eu espero enviá-lo, o Timóteo, assim que souber o que me acontecerá aqui. Ou seja, está às portas do meu julgamento aqui, eu não sei o que vai acontecer, mas se tudo der certo, lembra, se for da vontade do Senhor, acabou de ver aí no verso 19, eu vou mandar o Timóteo. E eu tenho confiança em Deus que eu vou em breve. Eu vou ser liberto. Que legal, né, essa expectativa do Paulo. Mas a gente não sabe se o Paulo voltou para Filipos, tá? A gente não tem essa informação na Bíblia. É muito claro aqui que o Paulo estava preso, ele não sabia o que ia acontecer, se ele ia ser liberto, se ele ia ser executado. E a decisão aparentemente está aqui às portas. Tanto que o próximo que ele vai mencionar, que é o Epafrodito, eu só vou ler por alto o comecinho do 25 para não estragar de novo a mensagem próxima. Mas, enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Então, ele vai mandar antes do Timóteo o Epafrodito. Timóteo fica com ele esperando para ver o que vai acontecer. O Epafrodito, que vocês vão descobrir quem é semana que vem, vai para lá. Tá bom? Para vocês verem que era muito necessário na cabeça do Paulo a ajuda lá para Filipos. Enfim, a situação lá em Filipos era muito mais importante para Paulo do que a sua própria vida, como a gente já mencionou. Timóteo, ele falando com o Timóteo, né? Imaginei a conversa. Timóteo, eu vou te mandar para lá, tá? Aconteça o que acontecer, assim que a gente descobrir o meu destino, ou vamos nós dois, ou vai só você. Vocês já pensaram no coração do Timóteo aqui? Porque se o Timóteo é como um filho para o Paulo, como que é o Paulo para o Timóteo? Como um pai. Pô, meu pai está preso, meu pai talvez seja executado. Como é que eu vou viajar para ir socorrer um negócio que não tem absolutamente nada a ver com a vida do meu pai aqui? Com o meu mestre? Mas notem o desapego do Timóteo, o senso de missão que ele tinha. Claro, mestre, eu sou seu discípulo. Eu fui preparado para isso. Pregar o Evangelho. Ele basicamente falou para o Paulo: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é bonita essa frase? Será que você seria com um discípulo como Timóteo? Ou será que você seria como os demais discípulos que, quando a situação aperta, se saboneta, vai cuidar dos próprios interesses? Será que nós somos o servo fiel que Deus vai escolher? Lembra da pergunta principal lá no começo? Será que nós seremos os escolhidos para socorrer alguma ajuda necessária? Ou será que não vão nem lembrar o nosso nome, porque, enfim, a gente sempre se escapa de alguma forma? Será que você é o servo fiel que Deus vai escolher quando precisar? Será que você é capaz de fazer a seguinte oração: Deus, eu sei que eu tenho tantas coisas com que me preocupar. Eu sei que tem tantas pessoas em dificuldades junto comigo que precisam de mim. Eu sei que eu mesmo estou em dificuldades. Ainda assim, eis-me aqui para a sua missão, não a minha missão. Eis-me aqui, envia-me a mim para fazer a sua vontade através da minha vida. E a gente tem um exemplo de alguém na história que fez isso, né?
Jesus Cristo entregou a sua vida por mim, por você, e não fugiu da sua missão. E não era uma missão fácil. Não era uma missão que exatamente ele queria passar. Mas ele fez. E nós, nas nossas micromissões comparadas à missão que Jesus mesmo fez, né? Mas não deixando de ser missões. Será que nós vamos orar? Eis-me aqui. Não importa o que está acontecendo no meu entorno. Pode me mandar que eu vou. Somente a Deus a glória.